Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Você que está aqui presencial, você que está aí nos assistindo online, sejam bem-vindos a mais um culto na casa do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias que puderem em 1 Crônicas 16, do 8 ao 12. Amém? Primeira Crônicas 16, do 8 ao 12. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai salmos. Narrai todos os seus
tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos, para sempre cantaremos. Nós invocamos, acende
Aleluia. Você pode glorificar a Deus aí? Glorifica o Senhor aí. Essas próprias palavras, irmãos, não precisa ter um susto para falar com Deus. Aleluia. Você tem o Espírito Santo de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Clama. Aleluia. Clama por mais dele. Por mais da presença dele na nossa vida. Por mais do consolo, por mais do renovo, por mais da mudança e da transformação que ele tem para a sua vida e para a minha vida hoje. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Livre. O Espírito de Deus está. Diz assim: somos livres.
E eu tive uma visão com a Thalita. Deus me mostrou algo muito bonito, viu, Thalita? Não é coisa boa, não. Mas eu vejo como se uma luz fosse colocada dentro de você. Uma luz sendo colocada dentro de você. Pelo Espírito Santo de Deus. E ele virou para mim e falou assim: ó, isso é um cântico novo que eu estou colocando dentro de você. Eu não estou falando que você canta, mas porque o cântico demonstra o quê? Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E por tudo que Ele ainda vai fazer na tua vida. A questão é, Ele está colocando isso. Isso não vem de ninguém mais do que o próprio Espírito Santo de Deus. Ele está colocando algo dentro de você, iluminado. Não sei o que isso pode significar para você, mas se a luz, porque foi a iluminação, se a luz é porque vem de Deus, não vem de ninguém ou de nenhum outro lugar. Deus está colocando luz dentro. Deus está iluminando aí dentro de você. Deus está trazendo um renovo na sua vida. Você pode ter certeza. Abra a tua boca para louvar, para pregar, para ser boca de Deus na tua casa e nos lugares. Porque Deus está colocando isso na tua vida. É um presente. É um presente. E você pode ter certeza que a luz de Deus não se mantém aqui dentro apenas. Ela se expande. Ela não vai conseguir suportar dentro de você. Você vai ter que transbordar. E é isso que Ele quer. Transborde. Mas entenda que Deus está colocando algo novo na sua vida. Algo novo na sua vida. Renovo do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Momento dos dízimos, ofertas. Glória a Deus, a paz, Senhor, irmãos. Mais um momento de adoração, agora com nossos recursos. E são os dízimos e ofertas ao Senhor. No livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10, há uma ordenança, de Deus para a casa dele. Malaquias 3,10. Vou ler. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações me chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui há uma ordenança para que todos nós venhamos a dizimar, a ofertar na casa de Deus. E Ele nos promete, Deus é uma promessa de Deus sobre a sua vida, que Ele vai repreender o devorador sobre a sua vida, sobre a minha vida. E Ele fala que fazendo isso, você vai ser abençoado. Deus vai multiplicar sobre a sua vida. No Novo Testamento, Jesus fala assim: aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, que der tudo que tem, terá ainda nesta vida 100 vezes mais. 100 vezes mais, irmãos, 100 vezes mais em tudo. Deus é poderoso para fazer isso na minha vida e na sua vida, amém? Aqueles que têm o seu dízimo preparado, se forem fazer um cheque, façam nominal aí para a sua família. Aqueles que querem transferir direto para a conta da igreja, está ali na parede, a conta, e a
agência, façam diretamente. E se você tem o seu dízimo e sua oferta preparada, traga à frente, que Deus é poderoso para te abençoar e me abençoar também. Amém? E também não esquecemos, irmãos, que nós temos as missões, né? Daniel tem as missões na África, né? Não somente o Daniel, tem também o outro irmão, não esqueci o nome dele, Silmar, né? Também que faz o trabalho com crianças lá também, com meninas, né? Meninas que elas são abandonadas, né? Pelos pais e às vezes sofrem muitos maltratos, tá? E ele tem uma escola também. Então são duas obras que a igreja abençoa, né? E a igreja que abençoa missões também é abençoada. Porque abençoa missões também é abençoada. Porque os pés daqueles que levam a salvação, né? Através do Senhor Jesus, também serão abençoados, serão luz para o mundo, né? Amém? Se você já depositou aqui, gostaria que os irmãos se colocassem de pé, estendessem suas mãos e apresentassem. Vamos apresentar esses dízimos e essas ofertas para o Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, estamos aqui, Senhor Deus, os dízimos e ofertas, Senhor Deus, dos teus servos, Senhor. Recebe, Senhor, para dentro do teu reino, Senhor. Multiplique de sabedoria aqueles que vão administrar, Senhor. Que, Senhor, teu reino se expanda, Senhor. Vidas sejam salvas, Senhor. Vidas sejam curadas, mortificadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa aqueles que puderam dar, aqueles que têm o desejo da de dar, Senhor, não puderam dar por estar desempregado, não tem recurso na oração. Que o Senhor possa, Senhor Deus, confirmar nos corações, abençoar, Senhor. E aqueles que deram, Senhor, abençoa as empresas, Senhor Deus, bom trabalho. Abençoa também, meu Deus, os trabalhos seculares de cada um, Senhor Deus, se é trabalhadores autônomos, Senhor. Dá novos, Senhor, carros, dá novos processos, dá novas experiências, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nossos fornecedores, novas vidas, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor, na vida deles, repreender, Senhor. Nós cremos nessa palavra, Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos e te celebramos e te agradecemos nesse domingo. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Pastor Cláudio. A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Frio hoje, né? Frio. Glória a Deus. Mas a palavra eu queria falar hoje sobre uma cerimônia que a gente já fez muitas vezes aqui na igreja, principalmente antigamente, depois nunca mais. Um tempo a gente fez bastante isso, depois não fizemos mais. Mas é uma cerimônia que é pouco entendida, né? Eu queria falar um pouquinho sobre ela, para aproveitar essa oportunidade aqui, que é a cerimônia do lava-pés. Cerimônia quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Então essa cerimônia, ela é feita na igreja, ela é feita sempre com um sentido que não é o sentido bíblico dela, né? Eu já vi fazer essa cerimônia para curar doença, eu já vi fazer essa cerimônia, uma porção de coisa, né? Mas ela tem um sentido na Bíblia, um sentido que é para a gente aplicar. E normalmente eu vejo que a maioria das vezes não é bem entendido. Então, gostaria de falar sobre isso aqui. O que é o lava-pés, né, que Jesus mostra na Bíblia, lá em João 13.
não vou começar pelo João 13, mas começar pelo Gênesis 3,17. No Gênesis 3,17, ele diz aqui, e Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, a cerimônia do lava-pés começa aí. Quando Adão pecou e comeu do fruto proibido, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Amém? Então, o homem, ao pecar, foi o causador da maldição que veio sobre toda a terra. Então, nós somos os culpados da terra ter sido amaldiçoada. Então, começou com a maldição da terra por culpa do pecado de Adão. Ele agora vai comer os frutos da terra, mas ela vai produzir também espinhos e cardos, diz o outro verso. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso tudo é ligado. A terra antes não precisava ser trabalhada para que ela desse fruto, porque ela era abençoada por Deus. Só que agora ela está sob maldição. Então Deus está dizendo, você vai ter que trabalhar para a terra dar fruto. Como é até hoje, né? Se você não trabalhar não tratar a terra, você não pode. E mesmo trabalhando muitas vezes, você não pode nada. E ela vai passar a dar espinhos e cardos, ervas daninhas que não davam. E você vai ter que ficar tirando a erva por causa da maldição. Então vê quanta coisa, né, que foi causada por causa da maldição. E outra coisa pior ainda, né? Do suor do teu rosto comerás, vai ter que trabalhar muito para comer. E depois no final, o que vai acontecer? No final você volta à terra, porque você foi tomado dela. Só que ela é maldita, não é? E você volta a ela, você vai se juntar à maldição quando você morrer, porque você trouxe a morte e a maldição sobre a terra. Então você morre e vai se juntar à maldição. Amém? É um negócio que dá para entender, né? Deus está mostrando, né? A pessoa volta à terra. Antes do pecado não tinha morte, ele não voltava à terra. Mas agora ele volta, vai ser enterrado nela por causa da maldição. E é interessante, né? O homem não foi amaldiçoado por causa do pecado. Deus não amaldiçoou. Nem a mulher, nem os dois, né? Mas ele amaldiçoou a terra. A terra ele recebeu a maldição. O homem não. E se Deus amaldiçoasse o homem, ele não tinha intenção de salvar o homem depois. Ficaria tudo meio estranho, né? Porque Deus disse que ama o homem, quer salvar o homem. Como é que ele poderia amaldiçoar o homem por causa do pecado? Ele não amaldiçoou. Ele amaldiçoou a terra e passou a trabalhar para salvar o homem que se tornara pecador. Isso é tremendo para nós, né? Ele ama o homem e ele não abre mão do homem. Então nós temos que entender bem isso, né? Essas coisas por isso, né? Ontem uma pessoa me pediu, uma pessoa que é importantíssima da doutrina da igreja, né? Ela pediu para mim falar sobre, ela sempre que ela tem dúvida, ela me pede para esclarecer. Eu estava falando para ela sobre, ela queria saber por que Deus mandava matar as pessoas no Velho Testamento, quando nas guerras, se a Bíblia diz no 6º mandamento, não matarás. É interessante, né? É difícil explicar se a pessoa não tiver uma explicação, né? Então Deus dá trabalho para explicar, mas é uma coisa lógica, né? No Velho Testamento, Deus tinha que mandar matar as pessoas. Por quê? Porque senão eles matariam o povo de Israel. É lei, é olho por olho, dente por dente. Se você não te matar, você me mata. Então Deus fala, não, faz isso primeiro. Porque Deus queria prover um salvador para o homem. E você vê que todos os povos que tinham em volta de Israel queriam destruir Israel.
Todos eles. Aí Deus falou: destrói eles antes, senão eles vão destruir você depois. E aí Jesus não vai nascer, porque ele tem que nascer no meio do meu povo. E se os inimigos destroem o povo de Deus? Não tinha salvação para nós. Amém? Falando então que Deus mandava matar para poder salvar o homem. Não era porque ele tinha prazer em matar, porque ele disse que não tem prazer na morte do que morre, mas porque ele tinha que salvar o homem. E para salvar o homem tinha que matar os inimigos que queriam destruir o homem. Interessante, né? Então a Bíblia tem coisas que você não entender, muita gente se afasta por isso. Não entendo, ele mandava agora é igualzinho. Mas tem sempre uma explicação bem lógica das coisas. Se você olhar, ler bem a Bíblia, você tem sempre uma explicação muito lógica, né? Muito boa das coisas para que a gente possa entender. Qual é a única parte do teu corpo? Isso é interessante, qual é a única parte do teu corpo que constantemente toca a terra sempre? Você não põe a mão na terra todo dia, né? Nada, mas o pé está constantemente em contato com o quê? A terra, com o chão, com o pó, né? O pé está sempre pisando no chão. É a única parte do corpo que está sempre pisando. E quando nós andamos, nós pisamos no quê? Em algo maldito. Amém? Nós estamos pisando no algo que foi amaldiçoado, que é o pó do chão, na terra onde nós pisamos. Então, começa o mistério, né? A terra está amaldiçoada e nós pisamos na terra amaldiçoada. Você pisa constantemente a maldição. Às vezes você não percebe, mas você vive chutando a maldição muitas vezes naquela rua. Quem já não andando na rua, não passa na rua, já não chutou toco de vela, nas esquinas, em cozinhar? Não é isso? Você deveria estar pisando prato de comida, lá você não vê. Você está chutando, pisando, você tem uma opção. Como tem isso, né? Em volta de poste na rua, né? Principalmente no lugar que não é movimentado, você passa a ter um pratinho, que é comida, que é oferenda, né? Cheio assim, cada poste, cada esquina, lá tem um. Você vai aqui no parque do. Como é que chama esse parque que tem aqui na Química, aqui embaixo, né? Tem mais deserto ali, né? Esqueci o nome agora do parque. Mas ele tem na beirada da Avenida Química, ele tem daquele lado ali um vazio, né? Tem mais empresas, só. O que você vê, eu ia andar ali, o que tem despacho de coisa. Um cada esquina, porque ali não tem ninguém, a vai lá e enche as duas. Não tem quase que só fábrica, só firmas, né? E cheio de despacho no caminho. Então é um negócio assim, é uma opção mesmo, é assim. E você passa em cima disso, você passa por esse lugar, pisa em cima. Isso tudo é uma opção, né? Que você está tocando com os seus pés. Você tropeça nisso, né? As contaminações do mundo marinho estão esparramadas pela terra. Por exemplo, hoje a pandemia te obriga a tirar os sapatos quando você entra em casa, por causa do contágio, né? A gente não tinha esse costume, não fazia isso. Tinha um costume do Japão, né? O Japão sempre foi assim, você vê em filmes, né? O japonês tem o costume de já deixar os chinelinhos ali, o chinelo bem confortável, né? Tudo na porta. Então a pessoa quando vai, chega aí e já tira o sapato dela e põe o chinelo para entrar na casa onde ela vai entrar. Todos sabem isso, né? Porque eles não querem levar sujeira para dentro da casa. Então eles sempre tiveram essa noção de que lá fora tem contaminação que você não deve levar para dentro da sua casa. O ocidental não tem esse costume, a gente chega e entra. Agora com a pandemia, a gente começou a fazer isso, né? Tirar o sapato, pôr um chinelo, deixar o sapato lá fora com a meia só, né? Começamos a fazer isso cada pandemia. Mas depois se passar, volta ao costume interior de novo. Não, era bom que a gente tivesse o costume de entrar no meio sem sapato. Porque a gente está aqui na rua, está pisando em toda porcaria, coisa que não presta, né? E leva isso lá para dentro de casa, pisa no chão da casa, e leva com isso, leva contaminação para dentro de casa mesmo.
Então, com a pandemia, a gente aprende alguma coisa também, né? Alguma coisa, né? Boa, do que é bom. No passado, por exemplo, o uso de sandálias sujava o pé com pó. Então a pessoa andava de sandália e ele andava sempre pelo deserto. E ele ia pisando, ia sujando todo o pé, né? Ficava com o pé sujo de poeira, terra. Eu acho que a pessoa, depois de uma caminhada longa, ele chegava no pé da rua de terra, né? Onde ele tinha que chegar. Então, quando ele chegava na casa de alguém, a primeira coisa que a pessoa fazia era o quê? Oferecer uma bacia para que a pessoa lavasse os pés. Né? Isso é uma cerimônia, inclusive, né? Todos recebiam, era um sinal de bem-vindo à minha casa, lava os pés. E aí a pessoa lava os pés, às vezes Jesus fala que alguns que até passavam óleo, dependendo da consideração que ele tinha pela pessoa, ele fazia um cerimonial para lavar pés, né? Para receber alguém na casa dele. Isso é bem interessante, né? É bem interessante. Você lembra quando Moisés vai falar com Deus na sarça ardente, e ele pergunta quem Deus é, e Deus fala para ele. A primeira coisa que Deus fala para ele, o que ele fala? Tira a sandália dos seus pés, que você está pisando em solo santo. Amém? Amém? Ou seja, não pisa num lugar santo com sujeira de maldição no teu pé. Tira a sandália. É interessante isso, né? Deus sabia disso, tira, e Moisés tirou. Então, sempre que a pessoa está com maldição, ele tem que ter o pé limpo. Amém? Ele tem que ter o pé limpo. Por que Jesus lavou o pé dos seus discípulos, então? Qual é o motivo? Nós vimos aqui o início da maldição, e agora vamos ver lá em João como é que Jesus faz, né? Ele lava o pé dos discípulos, e é uma cerimônia que nós já fizemos na igreja, e a gente fez. Eu já vi fazer muitas vezes por uma porção de motivos, como eu falei, mas quando me perguntaram uma vez, pediram para pregar sobre isso, lá no 48, num dos nossos encontros, eu falei, não, eu vou falar o que eu acho que é, o que eu vou falar aqui também agora. Não é o que nós já fizemos, o que eu já vi fazer, eu acho que tudo é válido. Se uma pessoa tiver uma doença no pé, você falar, eu vou lavar teus pés para você ficar bom, é válido. É uma atitude de fé, né? Não tem nada de errado. Se eu quiser também falar, eu gostaria de te homenagear e vou lavar teu pé, não tem problema. Mas não é esse o sentido. A gente pode usar, mas não é esse o sentido. Tem um sentido espiritual, tem um sentido que a Bíblia mostra o que é. Então, por que será que Jesus pediu para lavar os pés dos discípulos logo pouco antes dele morrer? Foi um pouco antes dele ir para a cruz que ele fez isso. Ele resolveu lavar o pé dos discípulos. Foi por humildade ou foi outro motivo? Em geral, todo mundo acha que lavar o pé é questão de humildade, né? Ah, eu sou humilde, vou lavar o pé. Não é. Não é. Se fosse assim, Jesus lavou o pé uma porção de vezes. Todo dia, não fazia isso. Ele fez uma vez só. E ele fez com uma motivação. Nós já vimos, por exemplo, acho que todo mundo aqui já viu a interpretação errada. O Papa, ele costumava, não sei, agora não tem, ultimamente não lembro ter visto, mas muitas vezes, no fim do ano, perto do Natal, o Papa juntava um monte de mendigo, ele mandava pegar mendigo na rua, levava lá no Vaticano e lavava os pés dos mendigos. O que ele queria mostrar com isso? Que ele era o maior da igreja, mas que era um homem humilde. Certo? Ele estava lavando, por que ele pegava o mendigo? Porque era pior. Ele queria lavar o pé do mais baixo que tivesse, para mostrar que ele era humilde. Ele era grande, mas era humilde. Só que eu ficava olhando aquilo, eu falava, tá tudo errado, né? Porque se eu quero ser humilde, eu não vou fazer isso que ele está fazendo na frente de câmera, de televisão, passando o mundo inteiro ver. Como é que humildade é essa? Se o mundo todo está vendo a humildade. Ou seja, você pode dizer assim, naquele instante, o Papa está dizendo assim, eu sou o homem mais humilde do mundo. Estou mostrando como eu sou o mais humilde do mundo, que é uma soberba, não é? Você quer ser o mais humilde, você é soberbo. Então você tem que ser humilde sem ninguém ver.
Então não é uma atitude de humildade, embora Jesus não estivesse fazendo oculto isso nem em público, ele estava fazendo entre os discípulos dele só. Ele fez a ceia e depois ele falou: eu quero, sem avisar ninguém, né? Vou lavar o pé de vocês. E aí todo mundo ficou surpreso. Por quê? Será que ele está fazendo isso? Nós não chegamos aqui agora, já estamos aqui, já comendo. Agora ele está lavando o nosso pé. E o Pedro pergunta para ele, né? Quer saber o porquê disso. Então, nós temos que tomar cuidado, né? A gente fazer as coisas com entendimento, sabendo o que está fazendo, é interessante. Mesmo que depois que você entender, você pode usar da liberdade para fazer de outras formas, de outras coisas. Porque você entende o que é e faz de outra forma, sem ofender aquela forma original, aquela forma primeira com que a coisa tem que ser feita. Isso é importante para nós, né? O entendimento é isso. Você não fazer enganado, não fazer errado o que você tem que fazer. Então, lá em João, capítulo 13, do verso 1 a 5, ele começa a cerimônia, né? Diz aqui: Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, para o momento que ele ia morrer. Ele sabia que tinha chegado a hora dele, ele ia embora. Então ele vai fazer a cerimônia um pouco antes de ele morrer. Isso é importante, sabe? É um pouco antes de morrer. Como havia amado os seus, ele amou todos os discípulos dele, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, isso que ele vai fazer para eles é uma atitude de amor. Ele está mostrando que até o fim ele amou, tanto que ele vai lavar o pé deles, antes de partir, antes de ir embora. Amando, mostrando o amor dele até o fim. E acabada a ceia, já tinham praticado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traz. Então, nessa altura, na ceia, ele fala: o Judas já tinha recebido o diabo, já tinha feito o acordo com o diabo de que ele ia trair Jesus. Já estava no coração dele, ele já estava decidido a fazer isso. E Jesus sabia que Judas o ia trair e que já tinha feito um acordo para trair. Mesmo assim, Judas estava entre os 12 discípulos. E Jesus lavou o pé dos 12, inclusive do Judas. Agora, o que acontece? Se o Judas teve os pés lavados pelo Jesus, a condenação sobre ele é maior ainda, né? Ele podia dizer: olha, você eu não vou lavar o pé. Não lavou. Ele lavou o pé dele também. Ou seja, aumenta a responsabilidade sobre ele pelo que ele ia fazer, né? Pela atitude que ele ia tomar. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, ou seja, ele ia voltar para Deus, né? Vem de Deus e vai morrer e vai voltar para Deus. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando a toalha, cingiu-se. Então, isso aqui é uma coisa interessante também, né? Ele tinha usado o vestido, e aqui está dito que ele levantou-se da ceia, tirou o vestido e depois se cingiu com a toalha. Fez isso diante dos discípulos, né? Sem problema. Amém? Eles tinham intimidade entre eles. E ele, aqui está escrito que ele fez isso. Se cingiu de uma toalha e agora vai preparar a cerimônia que ele tinha que fazer. E é interessante, né? Porque ele diz que ele saiu do Pai e volta para o Pai. E ontem, quando ele faz essa pergunta, eu estava dizendo justamente isso, né? Por que Jesus mandava matar os inimigos do homem? O que aconteceu com Jesus? Jesus era Deus. Ele estava com o Pai. Mas ele se fez homem. Por que ele se fez homem? Porque o homem pecou e ficou sujeito à morte. E não tinha como sair da morte. Então Deus teve que vir se fazer homem. Amém? E o que diz a Bíblia? O salário do pecado é o quê? A morte. Jesus veio e pagou o preço do quê? Do pecado. Ou
seja, ele morreu para poder tirar o pecado e poder nos salvar. Então, quando ele vai matar o inimigo, ele morreu por ele. Amém? Para que o outro, para quem é bom, seja salvo. Ou seja, espinhos e carnes também dará. Para você eliminar o espinho e carne, tem que matar. Certo? E na Bíblia, como é que ele trata os homens ímpios? Espinhos e carnes. Amém? E quando você vai plantar, a primeira coisa que você tira da terra, o que é? O que não presta, né? A erva daninha você tira. E se você vai numa plantação, quem gosta de plantar, quem já plantou, sabe disso. Eu, quando era pequeno, eu gostava de plantar. Para ver crescer, né? Ver as coisas nascerem, ver como é que era. É interessante. Então, você planta, depois de um tempo você tem que vir e tirar todos as ervas que estão nascendo do lado, né? Toda hora nasce, você não planta ela. Você só planta o que é bom, mas fica cheio de mato em volta, você tem que ficar brincando para ele não competir com a planta, né? Senão a planta não dá fruto bom, né? Porque a erva daninha suga a água, suga o que tem de bom na terra. Então eu gostava de plantar para ver as coisas acontecerem e vi muitas vezes isso, né? Ficava tirando plantinha, coisa que não prestava da terra também. E a grande surpresa que eu tive quando eu plantava, eu tinha uns 14, 15 anos, eu gostava de plantar. E o quintal tinha lugar para plantar. A surpresa que eu tive, eu nunca esqueci disso, quando eu plantei amendoim, sabe? Eu plantei amendoim e fiquei esperando. Aí cresceu o pé de amendoim. Tinha plantado uma porção de coisas. Eu vou plantar amendoim para ver como é. E fiquei esperando ele crescer e dar aquela casquinha de amendoim nos galinhos, né? E não dava. E aí eu falei, mas me fala, arranca o pé que ele está na raiz. E aí que eu descobri que o amendoim, e é verdade, né? Você arranca o pé e está todo o amendoim debaixo da terra na raiz. Eu achava que ele nascia, porque ele é sequinho, né? Não, ele nasce pendurado, que nem uma vara. E não é, ele nascia, ele é a raiz da planta. Então é coisa interessante, né? A gente aprender. Mas tudo isso é um aprendizado para a gente, né? Para ver o que Deus faz por nós, como Ele faz por nós. Então, para que haja vida, muitas vezes tem que haver o quê? Morte. Amém? Jesus teve que morrer para que Ele pudesse dar vida para nós. Então, a gente entender por um lado bom da coisa, né? Não um lado ruim somente. Então, aqui no verso 5 diz: depois deitou água numa bacia, depois que ele se cingiu com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então a toalha ele colocou para enxugar o pé de quem ele lavava. Ele estava lavando o pé e enxugando. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Ou seja, ele fica indignado, né? Ele fala: não, você não vai lavar o meu pé, né? Você é o chefe, é o Senhor que vai lavar o meu pé. Então ele não quer que Jesus lave os pés dele. Isso é uma coisa natural, né? Ele é o maior. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Agora eu estou te lavando o pé, você não vai entender, você não vai entender, não sabe por quê. Mas quando eu for embora, depois que eu morrer, você vai entender por que eu lavo o teu pé. E aí começa o sentido do que é o cerimônia de lavar pés, né? Por que ele vai lavar o pé? E por que depois eles vão entender? Quando Jesus já não estiver mais com eles. Amém? Então, depois você vai entender. Jesus tira os vestidos e cinge com a toalha com a qual os enxugava. Pedro iria entender esse ato quando se cumprisse o que está em Mateus 16, 19 e 20. E aqui Mateus 16, 19 e 20. Mateus 16, 19 diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo.
Veja bem, ele está dizendo para Pedro o quê? Que ele vai achar o reino dos céus. Aqui no dizer, eu esqueci de dizer assim, perdão. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando da fundação da igreja, que vai ser erguida depois que ele for embora. E aí ele diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ele está dizendo: a hora que eu for embora, as coisas vão mudar, e você vai ter outro compromisso, que agora você não entende, mas você vai entender depois. Por que eu fiz isso com você? Ou seja, você tem que estar limpo para poder ligar e desligar nos céus e na terra. Amém? Então é muito interessante a gente ver isso, né? O verso 8 diz, deixa eu ver aqui. O verso 8 disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Ou seja, diz para Jesus: não, meu pé não, você não vai lá. Então eu vou deixar. Você é muito grande para lavar meu pé. Ele está se humilhando diante de Jesus, mas ele quer impedir Jesus de fazer o que ele quer fazer, né? E aí Jesus responde para ele: olha, respondeu Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Agora Jesus fala para ele: bom, então tá bom, você está fora, você não vai ter parte comigo. Amém? E isso é sério, né? Essa seria a parte de Pedro, e depois a morte de Jesus, cuidar da igreja de Jesus, ligando, desligando, e seu cuidador. Jesus entregou para ele: se você não quer deixar eu lavar teu pé, vai ser outro. E aí o Pedro imediatamente, né, diz assim: disse Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí exagerado, né? Ele fala: me lava inteiro então. Eu quero ter parte contigo, né? Quero ter parte. E ter parte realmente é isso, viu? Ter parte, né? Nem todos estão preparados, né, para ter parte com Jesus. Eu vou mostrar um caso aqui, Atos capítulo 18, versos 18 a 22. Atos capítulo 18, versos 18 a 22. O que é ter parte com Jesus, né? Capítulo 18. Atos capítulo 18, verso 18 diz: olha, e Paulo ficando ainda há muitos dias. Deixa eu ver se ele escreveu. Não, isso aqui não. Perdão, Atos capítulo 8, não é 18. 8. Capítulo 8, verso 18, é isso. E Simão veio que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Simão era um milhão, né? Mas andou com os apóstolos, viu o que eles faziam, ficou encantado, se batizou, e depois iam eles orando e recebendo o Espírito Santo. E aí chamou os discípulos, ofereceu dinheiro: o que eu tenho que pagar para vocês, para mim também poder orar, o Espírito Santo vir sobre as pessoas? Mas ele era um milhão, né? Enganava todo mundo com isso. Dizendo: dai também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ter parte é isso, é fazer a obra, é estar junto com Jesus e fazer a obra dele. E aí o Simão disse: você não vai ter parte nossa, já mostrou que você não pode ter. Amém? Porque você quer comprar o espiritual com dinheiro? Não dá, não pode ser assim, né? Então você está fora, não tem parte mais conosco. E Pedro foi ameaçado de não ter parte com Jesus, ou seja, vou te tirar diante dos 12 se você não deixar eu fazer o que eu tenho que fazer para você. Então é muito importante, né, a gente ter entendimento por isso. O que estava faltando para Pedro ali? Entendimento, não é isso? Entendimento. Ele não está entendendo, não deixa. Mas a hora que Jesus fala para ele, ele diz: puxa, lava o pé, cara, tudo.
Porque eu quero, agora, claro que ele quer, entendendo ele quer. Só que não é assim também que Jesus queria que ele entendesse, né? Judas, o traidor, esteve com Jesus e apóstolos e fez parte deles, né? Fez parte deles. No Atos 1, nós vemos aqui o Atos 1, livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, no capítulo 1, verso 17 a 20, diz: porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Então Judas estava contado com eles, estava junto, fazia parte do ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se recebeu, rebelou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que havia em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo chama aos cidadãos, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu bispado. Perdeu, deixou de ter parte com Jesus, e o Matias tomou o lugar dele, eleito pelos outros discípulos. Amém? Ter parte é isso, é estar participando, é estar junto, e isso que Pedro estava correndo o risco ali de não ter mais, se ele não deixasse Jesus lavar os pés dele, né? Voltar aqui no Atos 13. Então Pedro entende o que é ser lavado inteiro, né? João 13, 9 e 10 diz aqui: disse Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Agora, o que Jesus fala aqui é incrível, né? Ele falou: o que já está lavado não precisa lavar mais nada, a não ser os pés. O resto está limpo. Porém, nem todo mundo habita limpo. Tem um que não está, que era Jesus. Amém? Embora eu lave os pés dele, ele vai continuar sujo. O que prova que lavar o pé, né, não limpa a pessoa se ele tiver a mente, não tiver o coração e a mente voltada para Jesus, convertido para Jesus, né? Então, isso não lava o pé da pessoa. Ter os pés limpos da maldição para poder pisar a maldição, né? Nós temos que ter os pés limpos para isso, né? Judas, o traidor, esteve com Jesus e apóstolo e fez parte deles. Então Pedro entende o que é ser lavado por inteiro, né? E confronte com João 15, 13. João, uma página na frente, em João 15, 13, Jesus diz aqui: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, como é que eles já estavam lavados e só o pé estava sujo? Porque o pé pisa a maldição, mas o corpo todo ouvia a palavra e estava limpo. Amém? A única coisa que estava suja era o pé, porque pisava a maldição. Então, Jesus tem que tirar a maldição deles. O resto não precisa, já está limpo pela palavra. A palavra lava. Amém? Lá diz o Efésios que o homem deve lavar a mulher pela pregação da palavra, não é? O marido lava a esposa ensinando a palavra, pregando a palavra. Então a palavra lava, ela limpa. E aqui ele está dizendo isso para Pedro, né? Que você já está limpo pela lavagem da palavra. Lavar os pés é preparar um discípulo. Então, olha aqui é interessante, né? Você vê, se é pela palavra, se eu vou lavar uma pessoa, que eu prego a palavra para ele, então quem é que lava? É a palavra. Então, a pessoa tem que ser meu discípulo, para mim poder dizer que está limpo. Porque eu tenho que estar pregando para ele, pregando a palavra, ele ouvindo a palavra e se converter. Aí eu continuo pregando e lavando ele para a palavra. Ele fica limpo pela palavra. Aí eu digo: vou lavar os pés também. Porque eu até continuo sujo de Deus, eu estou pisando na maldição. Eu preciso lavar os seus pés. Agora dá para começar a entender o que é isso, né? Porque é o lavar pés assim, não é lavar pés. Jesus está preparando pessoas para enviar no lugar dele. Amém?
E as pessoas têm que estar com o pé limpo, como ele pisava a maldição. Ele não tinha pecado. Ele falou: eu preciso lavar o pé de vocês para que vocês fiquem limpos, se limpem. E vocês vão pisar a maldição no mundo aqui, não vão se contaminar com isso. Eu lavei o pé de vocês. Essa é a primeira parte. Ele sabe, você não está entendendo, mas você vai entender depois. Eu vou enviar vocês e vocês têm que ir com o pé limpo, né? Então, é muito interessante. Então, essa primeira parte é isso, né? Depois, ter os pés limpos da maldição para poder pisar a maldição. E Mateus 10, quer ver como ele mostra bem isso? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, no verso 12 e 14, diz assim: e quando entrardes, ele mandou eles empregar, pode empregar pelo mundo. E quando entrardes em alguma casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, olha o que é para fazer: sacudir o pó dos vossos pés. O testemunho contra aquela casa maldita, não quer ser limpa. Amém? Amém. Tira até o pó que está no teu pé, bate o pé, para todo mundo ver que você não quer o pó daquela casa. Que coisa tão tremenda, né? Coloca parece um sentido espiritual. Ou seja, Jesus sabe, o pó, a terra é maldita para pecar. E você está trabalhando na terra que é maldita. Por isso que ele não tanto pessoas que ficam no mundo, né? Que livre do mal do mundo, porque eles são disso. Eles estão no perigo. Nós estamos no perigo, né? Estamos sujeitos ao tudo aqui também, né? Mas estamos sob a proteção de Jesus, senão nada vai funcionar para nós também, né? João 13, 12, 15. Deixa eu voltar lá, João. Vamos lá na peça. João capítulo 13, verso 12 até o 15. Depois que ele lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeste o que eu vos tenho feito? Depois que ele lavou o pé, voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Que não é fácil de entender, né? Então é algo difícil, espiritual. Então precisa saber: vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ou seja, vocês me chamam mestre, porque eu ensino vocês, e fazeis bem em me chamar assim, porque eu sou. E eu sou é o nome de Deus. Ele está se revelando. Eu sou, ele é Deus, e eu estou ensinando vocês aqui. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Alguma vez os discípulos fizeram uma cerimônia de um lavar o pé do outro? Nunca, né? Eles entenderam o que era para fazer. Ou seja, cada um deve preparar o outro para o quê? Para enviar. Isso é o pé. Amém? Eu lavo teus pés porque eu vou te enviar para pregar o Evangelho. Então, você é lavado. Por isso que nós vamos lavar inteiro no batismo com converter, para tirar o pecado, lavar inteiro. Hoje é isso, esses batismos em Jesus. Mas Jesus ali estava lavando os pés, tem que enviar para começar a igreja, para começar a pregação do Evangelho. Então ele fica com os pés limpos. Amém? Então, lavar os pés, na realidade, o sentido bem é enviar a pessoa. Eu lavo o teu pé, eu vou te enviar. Você não pode dizer que você não vai porque você está com o pé limpo. E você vai pisar a maldição e não vai te acontecer nada, porque eu te lavei o teu pé. Você está limpo. Outra coisa, eu lavei o teu pé, agora eu tenho autoridade sobre você. Amém? Você vai ter que ir, voltar e me prestar conta do que você fez. Porque eu lavei o teu pé para você. Por que você agora vai dizer que não vai me prestar conta? Se eu sou o chefe, o mestre, ele não falou isso? Sou o Senhor que lavei o teu pé, o que você tem que fazer quando você voltar? Me prestar conta do que você fez. Amém? É um negócio interessantíssimo isso, né?
dá autoridade. A pessoa que lava o pé não está se humilhando, ele está adquirindo autoridade. Ele está dando autoridade porque tem o pé lavado e está adquirindo autoridade sobre ele. É muito interessante isso. Por isso que Jesus falou, vocês precisam entender o que eu estou fazendo, né? Não é uma coisa fácil de entender. É meio complicado, mas é muito espiritual e é muito interessante, né? Então não é para lavar o pé do outro simplesmente por uma questão de humildade. Isso a gente faz. Jesus ensinou, você pode fazer o que você quiser, não precisa lavar o pé. Você pode se unir de mil maneiras diferentes, né? Mas ensinar um ao outro é a obrigação que nós temos. A igreja é feita para ensinar o outro, preparar o outro e enviar, o outro pregar. Isso é o mínimo que a gente pode fazer na igreja, ensinar a palavra e a pessoa se tornar um evangelista, um pregador da palavra. Amém? Todos têm que ser pregadores, né? Então, o mínimo é isso, é lavar o pé um do outro. Ou seja, um prepara o outro constantemente, né? No verso, deixa eu pegar aqui o local. Porque no verso 15, né? Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, um prepara o outro e envia, como eu fiz com vocês, eu estou enviando vocês. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Amém? O fato de lavar o pé não torna maior que o outro, mas dá autoridade para os dois. Amém? E os dois vão fazer aquilo que Deus quer que eles façam. E fizeram, né? E era assim que eles fizeram. Se lavamos os pés dos outros e os lavamos com a palavra. E fazer tudo com entendimento, não somente como um ato cerimonial, como se fosse uma cerimônia. Não, eu estou entendendo o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer com entendimento, não porque é um ato cerimonial só para uma cerimônia, né, que o Papa faz lá. Não tem sentido fazer cerimônia só pela cerimônia, você tem que fazer com uma finalidade. Quando nós fazíamos na reunião de oração, a gente fazia para curar a enfermidade, é uma finalidade, né? Nós estamos fazendo com uma finalidade, para que a pessoa usufrua daquilo. Não só para fazer uma cerimônia para todo mundo ver e falar que bonito, não existe, né? Não é necessário cerimônias, né? Fazer cerimônias para isso. No verso, deixa eu ver aqui onde eu estou. No verso 17, e se sabem dessas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Se você ficou sabendo agora, será bem-aventurado se você fizer. Porque você vai colaborar com a obra do Evangelho, de evangelizar, de enviar pessoas para fazer a obra, para tudo isso, para converter outras vidas. Então, são bem-aventurados. Amém? Então, tudo isso nós somos bem-aventurados. Fazer tudo com entendimento, não só como ato cerimonial. Levantar o calcanhar aqui, ó, no verso 18, é interessante, não fala de todos nós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. O calcanhar fica onde? No pé. E o que Judas fez com Jesus? Traiu Jesus na palavra. Jesus tinha lavado o pé dele. Ele levantou o calcanhar limpo por Jesus contra Jesus. E traiu Jesus. Deu para entender isso? Ele está falando, ele falou, nem todo mundo está limpo, mas eu vou lavar o pé dele. Ele vai levantar esse pé que eu lavei, ao invés de me servir, vai levantar o calcanhar contra mim. O calcanhar na Bíblia ele tem sentido, o sentido dele é de doutrina. Porque o calcanhar é a parte que você firma o pé, né? Porque o pé é firmado no calcanhar. Se machucar o calcanhar, você não consegue pisar. É a parte principal. Então, a doutrina é a firmeza do calcanhar. E aí, a Bíblia fala que ele levantou o calcanhar, ou seja, afrontou a doutrina que Jesus pregava para ele, traiu Jesus. Então, mesmo tem os pés lavados, né? Jesus disse antes que acontecesse, né? Levantar o calcanhar nos pés é trair o mestre. Calcanhar é figura de doutrina. Jesus lavou os pés de Judas, mas havia dito no 11, nem todos estáis limpos. E no 19, ele diz aqui, desde agora eu tenho dito antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. De novo, quando eu estou falando que vai acontecer, e quando você vê que aconteceu, você vai acreditar que eu sou Deus aqui com vocês.
que eu falei com Deus, da parte de Deus, para vocês, e vocês vão me respeitar. É interessante, né? Vocês vão acabar me respeitando por causa disso. Vocês veem que o lava-pés está ligado à palavra de Deus, né? E não à humildade. Tem nada a ver com humildade, né? Ele é um ato ligado totalmente à palavra de Deus, que Jesus fez ali, ligado à pregação, ligado à obediência, ligado à autoridade, à responsabilidade de pregar, à responsabilidade de um com o outro, e de ligar e desligar na terra. Tudo era ligado com o lava-pés. Então, tudo isso significa compromisso com Jesus Cristo. O lava-pés é um compromisso com Jesus. Né? Quando você tem os pés lavados por alguém, você tem um compromisso com ele. Né? E você vai ter que assumir esse compromisso. Lavar os pés é preparar para enviar alguém para a obra e lhe dar autoridade espiritual. O que lava os pés e envia tem autoridade sobre o enviado, pois os lavou antes. Vamos ver aqui Lucas 10, 1. Evangelho de Lucas 10, 1. E vai dar um exemplo aqui interessante. Lucas capítulo 10, verso 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia ido. Então ele preparou, além dos 12, ele preparou mais 70 discípulos, da mesma forma. E ele enviou esses 70 discípulos para pregar, para fazer a obra, como ele fez com os 12 aqui. E o que aconteceu? Na volta dos 70 discípulos, a primeira coisa que eles fizeram foi prestar contas para Jesus. Veja no verso 17, eles dizem assim para Jesus: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Viu que também? Até os demônios, porque o Senhor fez para nós, olha, até os demônios, olha, os demônios se submetem a nós. Então estamos felizes da vida, estão prestando conta para Jesus. Fizemos o que tínhamos que fazer, olha, até os demônios. E Jesus disse para eles assim: e disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, e alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Jesus está dizendo para ele: olha, o fato de você fazer a obra dos demônios, sujeito tudo isso, não é motivo para você se alegrar, mas isso significa que o teu nome está escrito lá no céu agora. Amém? Teu nome foi escrito lá. Fica feliz por isso. Isso é motivo de alegria para nós, né? Teu nome escrito no céu. Isso é o mais importante de tudo. Porque quem tem o nome escrito no céu tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não entra em condenação e não vai para o juízo final. Amém? Porque o juízo final é condenação. E o livro da vida está aberto lá. Quem tem o nome no livro não é condenado, não é julgado. Quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém? Então é importante isso também para nós. João 13, capítulo 20. Vamos voltar no João. João 13, capítulo 20. A gente está chegando no final. João 13, no verso 20, perdão. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Então, aquele que é o negócio, né? Se eu enviar alguém e a pessoa receber, também vai receber ele também. Porque está me respeitando, porque recebe alguém que eu enviei. Glória a Deus, né? Se não receber, está me rejeitando. Então ele falou: então só pode esquecer, porque aquela pessoa não quer nada com você, não quer ter parte com você, não quer fazer a obra, não quer nada, né? Então, glória a Deus. É isso que aconteceu com Jesus, né? O Pai enviou a Jesus, que é o verbo da vida, a palavra dele, enviou ele à terra.
para salvar o homem, né? Sua palavra encarnada. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada, que nos lava no todo. E quem o recebe, ele que é o enviado, recebe também aquele que enviou. Amém? Ele está revelando isso, recebe o Pai também dele, que é maior do que o Pai. Então, se você receber Jesus, você não recebe só Jesus, porque Jesus foi enviado à terra por quem? Pelo Pai. Você recebe também o Pai. E ele diz lá em 1 João, né, quem não tem o Pai também não tem o Filho. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Amém? Ou se você recebe, você tem os dois. Se você não tiver um, você não tem o outro. Não dá para um receber o Pai e não ter o Filho. Creio no Pai e não creio no Filho. Tem. Infelizmente, né? Tem um irmão nosso que fez isso, né? Ou ele só acredita no Pai. E não tem mais o Filho. Para onde ele vai? O Pai não salva. É interessante, né? Ah, mas eu acredito que Deus não salva. Deus não salva. Ele revela isso na Bíblia. Ele diz o quê? Quem salva é o Pai e o Filho. Filho. Deus enviou o Filho para salvar. Se você não recebe o Filho, você não tem o Pai. Ele não salva você. Você não recebe o Filho. Porque o Filho é que ele enviou para salvar. É importante entender isso, né? Então a pessoa pensa que ele tem o Pai e ele está salvo. Então o Pai não salva. No Velho Testamento ele não salvou ninguém. Ele só passa a salvar através de Jesus. Ah, os que foram salvos no Velho Testamento foram salvos porque criam que um dia viria o Messias que ia salvar eles. Amém? E o que aconteceu com eles? Porque criam o Messias no Velho Testamento durante a lei, eram enviados depois que morriam para onde? Para o Hades, no local seio de Abraão. Amém? Para esperar o Messias nascer, tirar eles de lá. É o cativeiro. Porque eles não tinham que estar lá. Porque eles acreditavam no Messias. Mas o Messias ainda não tinha vindo. Então eles ficavam lá presos, cativos. Mas o dia que Jesus veio e morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra. E levou cativo o cativeiro. Levou embora. Porque aí ele nasceu. Amém? E levou cativo o cativeiro. É muito importante a gente entender isso, né? Porque senão a gente, como acontece com muitos, põe a culpa das coisas de Deus do que ele erra, né? Ou seja, eu erro, eu ponho a culpa em Deus pelos meus erros, né? Por que Deus quer me mandar para o inferno? Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Mas o pecador acha que ele quer, né? Por quê? Porque não entende, não tem entendimento de nada. Se ele entender, ele vai ver, Deus não quer. Deus quer mandar ele para a salvação. Tanto que ele filho dele. Para que ele salve. Só que ele não entende, não aceita isso, não quer isso, mas quer isso certo, não vai. Amém? Então, quando ele erra, ele escolhe o erro, ele escolhe o caminho errado, quer culpar Deus pelo erro dele, pelo que vai acontecer com ele. E vai passar a eternidade fazendo isso, que não vai adiantar absolutamente nada, né? Vamos terminar aqui, eu vou terminar lendo aqui Romanos. E aqui é interessante porque termina exatamente com o verso que diz isso, né? Romanos 16, não lembro desse versículo aí, né? Tem até um cântico que a gente cantava muito aqui na igreja primeiro, né? Que ele fala isso, né? Romanos 16, 19, 20, lembra desse cântico? Que não chegaram a ouvir? Fala do Romanos 16, você repete cantando Romanos 16, 19, 20. Lembra que a gente cantava um pouco? E ele diz assim, ó, 19. Quando a vossa obediência ela conhecida de todos, compravam, pois, em vós, e quero que sejais sábios do bem, mas simples do mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. A maldição será esmagada debaixo dos vossos pés. Que vossos pés estão limpos pela palavra de Deus. Amém? É muito interessante entender isso, né? A cerimônia do lava-pés
ela é uma coisa muito grandiosa, muito tremenda, né? Então é bom fazer isso, né? É gostoso. Então para quem faz, é mais gostoso, muito mais gostoso para quem lava, né? Do que para quem tem o pé lavado, né? Porque você está fazendo algo, fazendo com entendimento, você faz com alegria, você faz com emoção. É muito melhor para você do que para quem tem o pé lavado. Então não é uma atitude assim de eu estou me humilhando, não, estou fazendo isso com alegria, com entendimento, com graça, sei o que eu estou fazendo. Estou contente de estar fazendo isso para você, né? Amém. Não é fácil lavar o pé do outro, né? Mas é bom, é bom para quem lava e para quem tem o pé lavado também. E esse é um compromissado, é um compromisso. Amém? Então, glória a Deus por isso, né? Graças a Deus, porque Deus nos dá entendimento de todas essas coisas. Amém? Está de pé, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos lavou desde o alto da cabeça até a planta dos pés pela tua palavra. E, Pai, nós precisamos estar todos limpos para estar diante do Senhor. E a tua palavra que nos lava, que nos limpa. É através da tua palavra que nós mudamos de vida, nós saímos do pecado e entramos pelo caminho da santidade. É pela tua palavra que nós nos convertemos, Pai, mudamos de rumo, de onde nós estávamos indo no sentido contrário. É pela tua palavra, Pai, que nós entendemos as coisas do céu, abandonamos as coisas do mundo para buscar as coisas do céu. Tudo isso é pela tua palavra, Pai. A tua palavra nos transforma, ela nos muda, e mais importante de tudo, ela nos dá a vida, Senhor. Obrigado. O Senhor nos lavou do contato com as coisas do mundo. E nós queremos permanecer nesse caminho. Nos dá força, nos livra dos lados deste mundo. Nos livra, Pai, de todo e qualquer atração pelo mundo que nós queremos. Estar no mundo fazendo a tua vontade. O Senhor orou por nós e disse que ao Pai, Senhor, que o Pai permitisse que nós fôssemos um com Ele e com Jesus Cristo. O Filho orou pedindo isso, Pai. E nós sabemos que o Senhor ouviu esta oração e que o Senhor atendeu, porque em Apocalipse está que nós habitaremos para sempre com o Pai e com o Filho na cidade celestial. Então o Senhor ouviu a oração do teu Filho, Pai. E nós te agradecemos por isso. E obrigado por isso, Pai. Porque recebemos o Pai, recebemos o Filho. E o Filho é o nosso Salvador e temos a consciência disso. Obrigado, Senhor. Que a tua palavra floresça sempre no nosso coração, que nós possamos estar evangelizando, pregando a tua palavra, testemunhando e trazendo outros para a igreja, Pai, outros que venham ouvir, venham se converter, venham entrar no gozo da eternidade que vem juntamente conosco. Obrigado por tudo isso, Pai. Te damos graças em tudo e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Graças a Deus pela lavagem, pela palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Aplauda a Deus. Tem algum aviso? Hoje, glória a Deus, cumprimentando, vamos levantar todos juntos, vamos cantar, mas hoje é aniversário da Juliana, que Deus abençoe ela também, esteja abençoando, dando graça. Obrigado, eu perguntei para o Paulo se o rapaz que nós pediu para a gente orar, né, que estava grave lá de Covid, né? Como é que ele está? Ele falou que ele está bem. Glória a Deus, né? Graças a Deus por isso. Quando a gente avisa quando morre, mas tem que avisar quando também é curado, porque Deus faz a vontade dele. Mas a gente vê muita gente ser curada também. Muita gente acabou quando parece que não tem jeito. Então, glória a Deus por tudo isso. Amém? Glória a Deus, irmão. Obrigado, Senhor. Vamos receber a bênção e vamos nos despedir na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia na tua presença. Obrigado por todo irmão que está aqui, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossa vida. Obrigado por aquilo que o Senhor levou, Pai, porque a tua vontade tem que ser feita. Está escrito em tudo, dai graças, porque é só a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Obrigado por isso que o Senhor cura, Pai. Graças a Deus. O Senhor é poderoso para curar, para nos alegrar
nas curas, em todas essas coisas, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Usa-nos durante a semana para pregar a tua palavra, testemunhar de ti e poder, Senhor, nos alegrarmos em ver outras vidas recebendo a tua conversão, recebendo, Pai, a tua graça, recebendo a vida eterna em Cristo Jesus. Usa-nos, Pai, na nossa pequenez e insignificância, mas na tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Que a graça infinita de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador, que as infinitas consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, hoje e sempre, aqui e em todas as partes do mundo. Amém. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se despeça do teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.